Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast com a intenção de te aproximar de Cristo e te revelar um pouco do caráter dele. E no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre gratidão e o porquê ela é tão importante pra gente. Então, antes da gente falar sobre a importância dela, a gente precisa saber o que essa palavra gratidão significa. Então, segundo o dicionário Michaelis, ela quer dizer qualidade de quem é grato e também é um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer. Ou seja, um agradecimento é um reconhecimento. E a gratidão, essa palavra, de tanto ser falada, hoje em dia, pelo menos eu já tive essa impressão, de tanto ela ser falada, ela acaba se tornando clichê e às vezes a gente nem dá tanto valor assim pra o que não deve acontecer, porque ela é essencial e a gente vai entender por que agora. Então, a primeira característica que eu separei aqui é porque a gratidão ela te produz alegria. Não sei se você já teve essa sensação, mas no meu caso, sempre que eu sou grata a Deus, sempre que eu reconheço o que eu tenho e dou graças a Ele por isso me gera muita alegria. Ainda que seja, apenas 5 coisas ou 5 acontecimentos na minha vida, isso me gera alegria. Por eu estar valorizando o que eu tenho ou o que aconteceu comigo. E da mesma forma eu creio que seja com você. Então, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver lá embaixo, a gente precisa se lembrar de que Deus continua olhando pra gente e que ainda assim há algo pelo qual a gente precisa e deve ser grato a Ele. E algo também que eu aprendi é não apenas falar, um exemplo agora, bem simples. Ah, Senhor, obrigada pela janela que eu tenho na minha casa. É algo bem simples, Mas ainda assim dá pra usar de exemplo. Não é apenas falar isso, mas é eu entender a importância ou, a função que essa janela exerce na minha casa. Muito obrigada, Senhor, por eu ter uma janela que me protege do frio e do vento. Entende? Então, pelo menos pra mim, quando eu dou essa razão de causa e consequência, de eu ter isso e a consequência de eu ter isso, o que isso traz pra minha vida, isso me ajuda a ser ainda mais grata e valorizar de uma maneira ainda maior o que eu tenho, o que aconteceu. E o segundo ponto que eu coloquei aqui é que a gratidão ela aumenta a nossa dependência do Senhor. Quanto mais grata eu sou a Ele, mais eu reconheço que eu dependo dEle. Eu dependo dEle para a comida estar na minha mesa, eu dependo dEle para eu viver e respirar todos os dias, eu dependo dEle para eu poder tomar um banho quentinho. Então, entende? É algo tão simples, mas que faz tanta diferença na nossa vida. E por último, terceiro e último ponto, mas também muito, muito, muito importante, é que a gratidão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sempre quando eu penso isso, me deixa muito surpresa no sentido de quão importante ela é. É que a gratidão ela faz parte da vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, está escrito assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus é que nós demos graças em todas as circunstâncias. É que nós agradeçamos a Ele em todo o tempo, porque essa é a vontade dEle. Entende? Então, a gratidão ela faz parte da vontade de Deus e ela, então, se faz ainda mais essencial para nós cristãos. E para concluir esse episódio, eu quero te fazer um desafio. No dia que eu tô postando esse episódio, no dia 28 de outubro, pelo menos, eu planejei para que seja nesse dia, vai sair um post no Instagram do podcast, @apalavradoevangelho_. E eu quero que você comente nesse post 3 coisas pelas quais você é grato a Deus. Então, esse post vai sair no mesmo dia que esse episódio. Então, é só você, depois que escutar esse episódio agora, corre lá no Instagram e comenta na nossa publicação. Isso, com certeza, é muito importante pra gente e aumenta o nosso engajamento. Então, desde já, eu agradeço muito se você fizer isso. E eu espero que vocês se interessarem e gostarem do conteúdo postado, você comece a seguir o podcast também. Esse aqui foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado de alguma maneira por esse episódio, por esse conteúdo aqui publicado. E se isso abençoou sua vida, que você venha compartilhar com mais alguém.
Muito obrigada por ter me escutado até aqui e até o próximo episódio.